Estamos de volta com Direito e Debate e hoje nós estamos falando sobre o Rio+20. Queria começar aqui com o Dr. List sobre os aspectos econômicos que geram que estão no meio dessa discussão também. Porque a gente teve aqui recentemente no Brasil essa questão do Código Florestal. Se o lado econômico tem que ser preservado, se o desenvolvimento humano tem que ser preservado, se o latifúndio, enfim. Como é que fica isso no plano internacional? Isso não está sob debate, na verdade. Mas há uma tendência a esvaziar a conferência do ponto de vista ambiental. Clima e biodiversidade são os dois grandes temas ambientais. Mudanças climáticas, desastres naturais pelo lado do clima. E a perda da biodiversidade, que é a destruição da fauna e da flora, são temas que alguns países procuram afastar. Talvez porque seja difícil encontrar o consenso e a ONU só decide por consenso. Então, há uma certa tendência a dar um enfoque mais econômico. Ou seja, discutir a governança ambiental, fortalecer o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, ou criar uma nova agência, discutir mais a questão institucional e a questão econômica do que propriamente ambiental. Mas, de qualquer maneira, isso é uma questão ainda em aberto, porque o programa, a partir do Marco Zero, aquele rascunho zero, ele ainda não foi fechado. Então, não há ainda um documento oficial da ONU para a Rio+20. Então, nós estamos aí no meio da negociação, e essas negociações são extremamente complexas e complicadas, e, bom, não sabemos ainda aonde vai chegar. Mas a ideia de que a questão ambiental não pode ser esvaziada, mas é importante, porque a diversidade, seja cultural ou diversidade ambiental, ela é fundamental para a proteção do planeta, que está ameaçado, com a destruição dos recursos naturais, e a própria preservação da humanidade, que está ameaçada se o planeta for praticamente destruído. Essa colocação é uma colocação extremamente importante, né? Porque em conjunto com a Rio+20 vai se realizar um evento paralelo da Cúpula dos Povos, né? Que é onde nós estamos inseridos aí de uma maneira bastante efetiva também. E isso que o List destaca é importantíssimo, porque a preocupação da Cúpula dos Povos é exatamente não permitir que essa agenda se esvaia em questões meramente econômicas e meramente institucionais. A Cúpula dos Povos, que é a atividade da sociedade civil organizada em paralelo à Rio+20, procurando dialogar com a Rio+20, que é a organização da atividade das Nações Unidas, tem como uma preocupação central exatamente não permitir o esvaziamento desse debate, porque, obviamente, a sociedade civil organizada presente nesses fóruns, nesses eventos, é a que tem melhor respondido, como você colocou naquela interlocução anterior do Flávio, naquela resposta anterior do Flávio, a essas demandas e tem sentido efetivamente na pele as consequências desse desenvolvimento brutal, como o List se referiu. Quer dizer, não adianta tratarmos isso apenas localmente, nacionalmente, a coisa é internacional. E por isso que a cúpula congrega tantas entidades de tantos países, né, com essas preocupações, sem querer permitir que o eixo seja outro, que não exatamente das questões que dizem respeito à humanidade como um todo. Mas, Marcelo, essas discussões elas estão mais democratizadas globalmente? As populações elas estão mais conscientes dessas questões todas? Eu acho que o nível de consciência tem aumentado paulatinamente, até porque as respostas têm surgido com mais frequência, né? Agora, a sociedade civil também se organiza de uma maneira bem diferente, né? Os espaços são muito mais plurais, há algumas dificuldades que não existem na agenda institucional e há outras facilidades que existem em relação à agenda institucional. O fato é que a gente tem visto um caminhar bastante interessante com relação a isso. Flávio e eu temos interagido aí com uma certa frequência com os articuladores da Cúpula dos Povos e temos percebido que há um enorme esforço para a realização de uma agenda plural e com esse caráter ao qual o List se referiu, quer dizer, amplo, geral, internacionalista, que procura enxergar essa questão sob vários prismas e não apenas o prisma que querem dar alguns governantes. Né? Além disso, houve uma pesquisa do IBOP publicada no último mês de maio, dizendo que 94% da população está preocupada com o meio ambiente. Sim. Isso é um aumento enorme na consciência ambiental. Tem ocorrido, apesar também do fato de que a destruição ambiental também tem aumentado. Claro.
Por exemplo, eu queria passar uma batata quente, doutor Flávio. Doutor Flávio, mas nós temos um problema da pobreza na humanidade. Temos países como a Índia, países como a China, onde o continente africano, o próprio Brasil, onde tem camadas inteiras das populações que estão excluídas de direitos ambientais, direitos sociais, direitos... América do Sul, de uma maneira geral. Como é que essas pessoas podem acabar influenciando, se elas têm contato direto ao poder político? Olha, um assunto, enquanto o doutor Marcelo falava, eu lembrava de um episódio de questões que têm ocorrido, situações com frequência na Ordem dos Advogados. Por 2 vezes, nesse ano de 2012, eu recebi delegações da China preocupados com a questão ambiental. Juristas chineses já se demonstram, porque as pessoas já sentem os efeitos das consequências climáticas. Nós tivemos recentemente, em abril, aprovado finalmente uma lei com plano de proteção civil para desastres climáticos, ou seja, já temos aí uma lei protegendo essa questão das catástrofes. A questão do que se chama erradicação da pobreza, ela se relaciona com a questão do que se chama de economia verde, como forma da gente ter uma inclusão social e uma inclusão social, uma diminuição da exposição das populações, das minorias a esses efeitos que decorrem do desenvolvimento desenfreado. E é por isso que nós estamos inseridos nesse debate da cúpula dos povos. Eu não poderia também deixar de completar essa minha breve fala aqui, sem fazer uma referência específica a alguns pontos que o Lisch muito bem abordou, que é a questão da biodiversidade, né, e a questão das mudanças climáticas. A biodiversidade, ela tem uma relação direta com a questão da economia verde. Eu lembro que hoje o que se estima da riqueza que advém da biodiversidade brasileira, ela está na ordem hoje de valores superiores às riquezas oferidas com petróleo, entendeu? Por conta exatamente do que isso pode servir em termos no mercado, em medicamentos, na indústria farmacêutica, e isso, naturalmente, tem a ver com a inserção das comunidades e com a inserção das populações em modos de vida mais saudáveis, mas, de certo modo, mais inclusivos e que respeitem o meio ambiente. Eu acho que é esse o... Doutor Lisch, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas vamos imaginar um cenário, né, daqui a alguns anos, depois dessas conferências. Né? O que a gente pode esperar? O que o mundo, o que o Brasil especificamente pode oferir de benefício desse tipo de encontro? Olha, eu acho que o Brasil ele tem uma posição singular, porque é o país de maior biodiversidade do mundo, é um país mega diverso. Tem 20% das espécies do planeta, 1/3 da água doce do mundo. Então, ele é o país que tem uma matriz energética limpa e renovável. Então, ele tem condição de, digamos, ter uma liderança ambiental. Eu espero que ele exerça essa liderança no sentido de influenciar nas decisões dessa conferência. A conferência vai aprovar recomendações, de modo geral. Ela não obriga, mas nós teríamos que caminhar nesse sentido. Teríamos que caminhar no sentido de encontrar alguma forma de autoridade mundial, não governo mundial, isso é impossível, mas alguma forma de governança global que obrigasse países a implementar políticas mais eficazes de proteção ambiental, tendo em vista que os recursos naturais estão ameaçados. E sem recursos naturais, a humanidade terá sua sobrevivência ameaçada. Como, por exemplo, já existe hoje na Europa taxação em relação aos países que não avançam na questão da reciclagem do lixo. Né? Quer dizer, existe uma espécie de punição de caráter econômico para os países que não alcancem as metas de reciclagem de lixo. Quer dizer, isso já se conseguiu em determinado contexto. Por que não podemos conseguir isso em outras partes do mundo em relação a uma série de outras questões? Acho que isso que você coloca é extremamente importante. A Rio 92 foi uma conferência muito generosa, né? Foram aprovados vários diplomas legais, convenções, mas a execução não foi a contento. O respeito às decisões é que deixou a desejar. O tema ele é sempre da nossa agenda permanente. Nós vamos fazer outros programas sobre direito ambiental, vamos fazer avaliação. Me comprometo aqui com os nossos convidados a fazer uma avaliação depois do Rio+20, depois que terminar todos os trabalhos, mas infelizmente Direito Debate acaba aqui.
mas continua na internet. Você pode rever o nosso programa no site da OAB Seção Rio de Janeiro, acessando www.oabrj.org.br. O programa também está no YouTube. Você também pode mandar suas críticas e sugestões para o nosso e-mail, que é direitoemdebate@oabrj.org.br. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados de hoje. O Dr. Flávio Armed, ele que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, seção aqui do Rio de Janeiro. O Dr. Marcelo Chaurel, ele que é vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, também aqui do Rio. E o metalista Liste Vieira, que é presidente do Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. A gente se encontra na semana que vem em mais um Direito em Debate. Um grande abraço e até lá.